Krishna. Começar então com o pranama do Guru, né? O Guru, Shri Guru Pranama. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vou até ler a tradução que eu acho interessante, a Glícia estava comentando. Ofereço minhas respeitosas reverências a meu mestre espiritual, que com o archote do conhecimento abriu meus olhos obscurecidos pela escuridão da ignorância. Para o pranama de Prabhupada, saudando nossos acharyas, antecessores, né? Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Deixa eu compartilhar aqui o mantra de invocação. Tá aparecendo? Tá. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Jai Shri Upanishad Ki. Então, hoje a gente vai estar vendo o mantra 4. Deixa eu ver aqui. Assim, só dando uma passada rápida, né? A gente viu na invocação Om Purnam, o conceito de Om Purnam, que é o todo completo, e também perfeitamente completo, né? Purnam é perfeitamente completo, e Om é o todo completo, que é a Suprema Personalidade de Deus. Então, a gente aprofundou nesse conceito na invocação. No mantra 1, a gente aprofundou no conceito de Ishavasya Sarvam. Sarvam seria Sarva, Sarvam, ele desmembra tudo, todos. O que quer dizer Sarvam, né? Ou tudo, ou todos, depende da terminação. E Ishavasya é o proprietário ou controlador supremo. Então, seria Ishavasya Sarvam, o proprietário ou controlador supremo de tudo, né? De tudo e de todos. No mantra 2, então, a gente viu o conceito de Nakarma Lapyate, que é o resumo a gente resume com a karma. Deita aqui, ó. Resume como a karma, né? Lembra do conceito de akarma? Que não tem karma. Então, as pessoas que estão conscientes da Suprema Personalidade de Deus, vivendo, né, sem desejo dos resultados do trabalho frutivo, né, sem o trabalho frutivo é justamente o desejo do resultado, né? E entregando todo esse resultado e o trabalho também à Suprema Personalidade de Deus, vivem a karma. Então, esse é o conceito de Nakarma Lapyate. No mantra 3, a gente viu o conceito de Atma Hanaha, que também poderia a gente chamar de que seriam os asuras, né, que são os matadores da alma, que por conta de não conseguir ver Krishna ou a Suprema Personalidade de Deus como Deus mesmo e controlador de tudo, e não cria essa relação com Krishna, eles perdem a oportunidade da vida humana, né? Então, quer dizer, a vida humana é a oportunidade que a gente tem de evoluir espiritualmente.
Quando a gente perde essa oportunidade, então é como se a gente estivesse matando a nossa alma, né? Porque mais uma vez essa alma vai ficar nesse presídio que é o ciclo de nascimentos e mortes, que muitas vezes acaba passando até mesmo por involução, né? No ciclo de nascimentos e mortes, não só de evolução. E agora, nos próximos 2 mantras, então no primeiro mantra a gente falou de Deus, né, da Suprema Personalidade de Deus. No mantra 1 a gente viu como a pessoa deve se colocar, né, enquanto a Suprema Personalidade de Deus é o proprietário, é o controlador, então como eu me comporto, né, sendo uma pessoa conectada, né, com esse mundo espiritual, com Krishna, enfim. E o mantra 2 seria o oposto disso, né? A gente entende como viver em akarma, mas o mantra 2, opa, não, esse é o mantra 3. O mantra 1 e 2, então a gente aprende a viver com esses conceitos, e o mantra 3 é quando a gente não conhece esses conceitos e mata a própria alma. Então, quer dizer, seriam os suras, né, as pessoas divinas, se comportando através do mantra 1 e 2, e as pessoas demoníacas, que são os asuras, se comportando já no mantra 3, que ele perde a capacidade de evoluir, então ele fica preso no ciclo de nascimentos e mortes. No mantra 4 e 5, a gente vai ver um pouquinho mais sobre Krishna, né, sobre a Suprema Personalidade de Deus, as características dele. Então hoje a gente vai começar essa pequena sessão, né, desses 2 capítulos. Então a gente viu um pouco sobre Krishna no mantra da invocação, completamente sobre Krishna, viu um pouco no mantra 1, e agora a gente vai voltar, né, a falar sobre Krishna. Então o mantra é Shri Upanishad 4, né? Anejade kan manaso javio naida devan apnovam purvan arsat tat davato nanyat atyatitishtat tasmin apomatari swadadati. Anejat, fixo, ekan, manasaha, do que a mente, javiyaha, mais rápido, não, enat, esse Senhor Supremo, devaha, os semideuses, tais como o Senhor Indra, etc. Apnuvan, podem aproximar-se, purvan, em frente, archat, movendo-se rapidamente, tat, ele, davatha, aqueles que estão correndo, anyan, outros, atiet, ultrapassa, tishtat, permanecendo no lugar, tasmin, nele, apaha, chuva, matarishva, os deuses que controlam o vento e a chuva, dadati, suprem. Então a tradução, embora permanente em sua morada, Deus, a pessoa suprema, é mais veloz que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele, embora em um lugar ele controla aqueles que provém o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Deixa eu só verificar se eu estou gravando, porque eu fiquei em dúvida. Estou sim. Bom, então aqui a gente percebe assim, que coisa estranha, né? Como é isso? Ele é mais veloz que a mente, pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem se aproximar dele, né? Não podem se aproximar da Suprema Personalidade de Deus. Embora ele esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera todos em excelência. Eu separei uns versos da Bhagavad Gita que ajudam a entender esse verso.
Mas imagina que Krishna é a onipotência, a onipresença, e essa onipotência, essa onipresença, ela faz com que é como se fosse o dono de muitas multinacionais. E ele está lá sentado no escritório dele, lá no apartamento dele, sei lá, em Nova York. Mas de lá ele tem uma empresa no Brasil, ele tem uma empresa na China, ele tem uma empresa no Canadá, ele tem empresa... E de lá ele consegue controlar essas várias empresas. Seria mais ou menos isso. Ele liga o computador e automaticamente ele chega na empresa que ele tem aqui no Brasil e vê tudo o que está acontecendo. Então seria mais ou menos isso, né? Krishna, é claro, ele não precisa do computador, ele é onisciente. Então, pelo fato dele se expandir em Paramatma, no coração de cada entidade viva, testemunhando assim como Antaryami o karma de cada entidade viva, então automaticamente, num menos de um segundo, né, em menos de um pensamento, né, por isso é mais veloz do que a própria mente, né, no momento em que ele quer, imediatamente ele já está aqui, ele já está aí com você, ele já está com todos nós ao mesmo tempo, porque ele tem uma potência realmente inconcebível. E mesmo os semideuses não podem se aproximar dele, porque Krishna, ele só se mostra para aquele que existe uma interação com ele. Ele não se mostra para aquele que não acredita na existência de Deus ou na existência desse conhecimento transcendental. Então, para que ele se mostre, a pessoa ela tem que começar com Shraddha, que é a fé, e assim começar a se interessar, né, pelos assuntos que envolvem Krishna. E quanto mais a gente se interessa, mais ele vai reciprocar com a gente. Então, a gente já estudou isso em encontros passados, mas é mais ou menos isso, né? Por isso que ninguém consegue se aproximar dele, porque é ele quem dá a permissão, né, de que as pessoas se aproximem. Né? Só através é dito que só através, na verdade, da misericórdia de um devoto que olha, Glícia, existe Krishna, ele é azulzinho, lindo, maravilhoso, todo sapeca, né? Através desse cantar as glórias de Krishna, que o devoto planta Bhakti Devi no coração de outra pessoa, que seria Bhaktilata, né? A semente do serviço devocional. E no momento que Bhakti Devi, né, que é a potência de Bhakti, a potência do amor, do serviço amoroso a Krishna, toca no coração da pessoa e começa a desabrochar essa trepadeira da devoção, então nesse momento, através dessa entidade Bhakti Devi, que é Srimati Radharani, é que Krishna passa a olhar, né, para aquela pessoa e reciprocar. Né, e dali a gente só vai se tornando cada vez mais íntimo. Mas esse conhecimento, a gente vai ver trechos na Gita, esse conhecimento só é revelado por Krishna mesmo. Nem mesmo os maiores filósofos, através da especulação mental, podem conhecer o Senhor Supremo, que é a absoluta personalidade de Deus. Somente os devotos podem conhecê-lo, e isso através de sua misericórdia. Na Brahma Samhita 5.34, afirma-se que mesmo que um filósofo não devoto viaje pelo espaço à velocidade da mente ou do vento durante centenas de milhões de anos, ele acabará descobrindo que a verdade absoluta está muito distante dele. Continuando, no Brahma Samhita 5.37, descreve que a absoluta personalidade de Deus tem uma morada transcendental, conhecida como Goloka, Goloka Vrindavana, né? Ou também como Krishna Loka. Aqui ele não fala de Krishna Loka, Loka é planeta. Aqui Loka é planeta, Go é vaca, né? É vaquinha, né? Seria... E também o Senhor dos Sentidos, né? Assim, o controlador dos sentidos. Por isso, Gosvami. Gosvami é aquele que controla os sentidos. Então, essa morada transcendental é conhecida como Goloka, né? Que seria esse planeta, né? Das vaquinhas, ou Krishna Loka, né? Que é o planeta de Krishna, a morada de Krishna, onde ele reside e ocupa-se em seus passatempos.
Então, mesmo que é um pouco desse verso também, né? Por ser onipresente, por sua onipotência, mesmo estando ali, realizando eternamente seus passatempos, então ele está ali brincando com as vaquinhas, ou namorando com o Srimati Radharani, mas imediatamente ele está respondendo a todos os seus questionamentos, né? Ele está interagindo pessoalmente com cada um de nós. Então, é uma potência inconcebível, né, para a gente, como ele pode estar lá interagindo com a gente ao mesmo tempo, mas ele está, né? Então ele tem plena consciência de tudo em todo o universo o tempo todo. Eita, me perdi. Onde ele reside e ocupa-se em seus passatempos. Eu acho que entretanto. Entretanto, através de suas potências inconcebíveis, ele pode alcançar todas as regiões de sua energia criadora. No Vishnu Purana, suas potências são comparadas ao calor e à luz que emanam do fogo. Mesmo sem sair do lugar, o fogo pode distribuir sua luz e calor a alguma distância. De modo semelhante, a absoluta personalidade de Deus, embora permaneça em sua morada transcendental, pode difundir por toda parte suas diferentes energias. Embora sejam inumeráveis, suas energias podem dividir-se em 3 categorias principais: a potência interna, a potência marginal e a potência externa. Para cada uma delas existem milhões de subdivisões. Os semideuses dominantes, dotados de poder para controlar e administrar fenômenos naturais como o ar, a luz e a chuva, fazem parte da potência marginal da pessoa absoluta. Entidades vivas menos importantes, inclusive os seres humanos, também fazem parte dessa potência marginal. O mundo material é uma criação da potência externa do Senhor, e o céu espiritual, onde se situa o reino de Deus, é uma manifestação de sua potência interna. Então aqui a gente vê que essas 3 potências, interna, externa e marginal, seria como andar no meio-fio. Quando a gente é criança, às vezes a gente brinca, né, de andar no meio-fio ou andar em cima do muro. Digamos, vamos falar que é um muro, né, uma muretinha. De um lado está a calçada, do outro está o quintal da sua casa. Então é o dentro e o fora. E aí você está ali andando na mureta da frente da tua casa, e aí você desequilibra e cai do lado de fora. Você está tocando energia externa. Então aí você volta para cima do muro, você continua na margem, né? Você não está nem na energia externa, nem na energia interna, você está à margem delas. Justamente porque você pode tanto ir para a energia externa, estando completamente envolvido com as energias materiais, como pode permear na energia espiritual, na energia interna de Krishna, praticando serviço devocional, meditando em Krishna, buscando conhecimento transcendental. Então você automaticamente, no momento que você toca, né, nessa energia transcendental, você está já cambiando, né, você já está pulando ali para a energia interna de Krishna, né, da Suprema Personalidade de Deus. Então, por isso que tanto os semideuses quanto os seres humanos fazem parte dessa potência que é chamada aqui de energia marginal. Na Bhagavad Gita também, Krishna fala muito sobre isso, Prabhupada fala muito sobre isso. A ideia disso é exatamente marginal, porque está à margem, não é nem externa nem interna, mas pode estar em qualquer uma das duas de acordo com a nossa própria consciência. Entendeu? Ideia do conceito? E no caso aqui ele chama de céu espiritual, onde situa o reino de Deus, né? No céu espiritual. Então, imagina que a gente já falou sobre isso, né? Que o Brahma-jyoti, que tudo isso que a gente conhece aqui no universo material é só a refulgência de Krishna, né? O mundo material mesmo é como se fosse o sol, né? O sol está lá com toda aquela intensidade de luz, de calor. A gente sente aqui no planeta só uma fração do que é esse mundo espiritual. Quer dizer, a gente só está sentindo aqui a refulgência do sol. Então, todo esse mundo material que a gente conhece é só a refulgência do mundo espiritual.
E esse mundo espiritual está muito longe da gente, né? Porque a gente imagina, a gente olha para esse céu imenso, o tamanho desse universo, existem inumeráveis universos, né? Incontáveis universos. Então imagina realmente a distância onde estariam esses planetas espirituais, que não é só Goloka Vrindavana e Krishna Loka, mas também, ou Krishna Loka, que é o mesmo planeta, mas também os planetas Vaikunthas. Os planetas Vaikunthas é onde Krishna se expande em Mahavishnu, e de Mahavishnu ele vai se expandindo em outros Vishnus, que também são controladores, com expansões praticamente plenárias, quer dizer, são plenos de todo o conhecimento de Krishna, de toda a bem-aventurança de Krishna, mas cada um tem o seu planeta de controle, onde ele desenvolve uma determinada, ou um determinado humor, uma determinada raça, ou uma determinada função, né? Então, Krishna ele se expande como se ele se dividisse, né, para também exercer funções nos planetas Vaikunthas. Assim, as diferentes energias do Senhor estão presentes em toda parte. Embora o Senhor e suas energias não sejam diferentes, ninguém deve confundir essas energias com a verdade suprema. Também não se deve considerar erroneamente que o Senhor Supremo esteja disperso no modo impessoal por toda parte, ou que ele perca sua existência pessoal. O homem está acostumado a chegar a conclusões de acordo com sua capacidade de compreensão, mas o Senhor Supremo não está sujeito a essa limitada capacidade intelectiva. Por essa razão, os Upanishads nos advertem que ninguém pode aproximar-se do Senhor através de sua potência limitada. Imagina que é como um oceano, que seria Krishna, a gente viu essa analogia, né? Krishna é o oceano, nós somos ali uma gotinha daquela água do oceano. Aquela gotinha tem as mesmas qualidades daquele oceano, mas e o dono daquele oceano? E aquele oceano inteiro, né? Aquela gotinha realmente consegue interagir diretamente com aquele oceano? Ela tem compreensão do oceano ou ela só tem compreensão dela mesma, né? A gotinha só tem, normalmente, compreensão dela mesma, né? Um grãozinho de areia, ele está ali voando, ele nem faz ideia do tamanho do deserto, né? Mas ele compõe aquele deserto, e ele tem as mesmas qualidades do deserto, assim como a gotinha de água do mar e o mar. E isso faz com que Krishna seja, de certa forma, já inalcançável e nos passe essa impressão de impessoal, né? Mas, na verdade, ele não perde a sua personalidade, né? Mesmo estando expandido em tantas formas e humores e tudo mais, e realizando mais de um passatempo ao mesmo tempo, enfim, ele não perde a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, por ser onipresente, onisciente de tudo, né, e em tudo. Por essa razão, os Upanishads nos advertem que ninguém pode aproximar-se do Senhor através de sua potência limitada, né, que essa limitada seria como uma gotinha de água, né, ou grãozinho de areia no deserto. Na Bhagavad Gita 2.10, o Senhor diz que nem mesmo os grandes rishis são sábios, né, nem os grandes sábios, nem os suras, né, que são semideuses, as pessoas divinas, podem conhecê-lo, e muito menos os asuras, que são as pessoas que não são divinas, né, são as pessoas demoníacas. Para quem está completamente fora de questão compreender as atividades do Senhor Supremo, este quarto mantra do Sri Upanishad sugere muito claramente que, em última análise, a verdade absoluta é a pessoa absoluta. Caso contrário, não teria sido necessário apresentar tantos argumentos que comprovam seus aspectos pessoais. Vamos abrir aqui a Bhagavad Gita 10.2, lembrando que tem um trecho da Bíblia assim que é interessante, né? Tem imagem e semelhança do Criador, né? Então, se a gente tem uma personalidade, se Krishna nos deu, né, nos fez como seres individuais, né, tanto os animais quanto as árvores, não, somos todos seres individuais, inclusive o átomo é um indivíduo, né?
Então, em que momento que a gente perde essa individualidade? Em momento nenhum, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, como ele cria pessoas individuais e não é um indivíduo consciente e individual também, né? Se nós somos realmente fagulhas dele e imagem e semelhança dele. Então, na Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 2, Krishna diz: nem a multidão de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulências, pois, sob todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Então, assim, por ele ser a fonte, né, para quem já foi procurar a fonte de um rio, sabe que muitas vezes você anda dia e noite, dia e noite, dia e noite, aí você acha uma nascente, mas muitas vezes ela não é a última origem, né? Pode ter outras nascentes antes dessa nascente. E por ele ser a origem, então quer dizer que ele é o mais velho, né? Sendo mais velho, ele sabe mais que todos os outros, né? Ele tem muito mais capacidade que todos os outros, porque ele é a origem. A gente vai ver, eu separei uns versos da Bhagavad Gita que não mostra só que ele é a origem, mas ele também é aquele da qual tudo emana, mas ao mesmo tempo ele é independente, né? Então a gente vai entender um pouco mais disso lendo esses trechos da Bhagavad Gita. E muito menos os asuras, para quem está com... já terminei esse aqui, né? Em última análise, a pessoa, no caso contrário, não teria sido isso, já terminei. Embora tenham todos os sintomas do próprio Senhor, as partes individuais integrantes das potências do Senhor têm limitadas esferas de atividades e são, portanto, todas limitadas. As partes integrantes nunca são iguais ao todo. Por conseguinte, não podem apreciar a potência completa do Senhor. Sob a influência da natureza material, os seres vivos, tolos e ignorantes, e ignorantes que não passam de partes integrantes do Senhor, tentam presumir sobre a posição transcendental do Senhor. O Sri Upanishad adverte sobre a futilidade de tentar estabelecer a identidade do Senhor através da especulação mental. Deve-se tentar aprender sobre a transcendência com o próprio Senhor, a fonte suprema dos Vedas, pois somente o Senhor tem completo conhecimento sobre a transcendência e sobre ele mesmo, né? Porque, sendo a fonte, só ele pode falar dele, né? Ele é a origem de tudo. Então, quem pode falar da origem de tudo se não a própria origem, né? Cada parte integrante do todo é dotada de alguma energia específica para agir de acordo com a vontade do Senhor. Quando a entidade viva, que é parte integrante, se esquece de suas atividades específicas sob a vontade do Senhor, considera-se que ela está em Maya, ilusão. Assim, desde o começo, o Sri Upanishad aconselha-nos a que tenhamos cuidado em desempenhar o papel. Como é que é? Assim, desde o começo, o Sri Upanishad aconselha-nos a que tenhamos cuidado em desempenhar o papel que o Senhor nos designou. Isso não significa que a alma individual não tenha iniciativa própria, porque a parte integrante do Senhor, ela também deve participar da iniciativa do Senhor. Ao tomar corretamente e com inteligência sua iniciativa, ou adotar a natureza divina, compreendendo que tudo é potência do Senhor, a pessoa pode reviver sua consciência original, que havia perdido devido à associação com Maya, a energia externa. Então, quando a gente cai nesse corpo material, a gente se esquece até mesmo que é uma alma, né? E que essa alma é eterna, e que a gente acha que é o corpo, que é esse personagem, né? A cor do meu cabelo, o jeito que eu gosto de me vestir, o meu trabalho. Então, um é advogado, outro é político, outro é terapeuta, outra... E, na verdade, tudo isso é uma roupagem, né? Não é a alma, são roupas do personagem, são características do personagem. Então, a Maya, quando você encarna
né, nesse corpo grosseiro, ela cria um véu, cria uma ilusão da qual a gente se esquece da nossa capacidade espiritual, a gente se esquece de Deus, a gente se esquece que é uma alma, a gente se esquece que a alma é Satitananda, né, que a gente já viu sobre isso também, que ela é plena de conhecimento e bem-aventurança. Então, todo esse conhecimento, essa plenitude, esse conhecimento, essa bem-aventurança, com essa cobertura de Maya, acaba ficando esquecida, né, para a própria alma. E é isso que nos ata, né, ao ciclo de Sansara, né, do ciclo de nascimentos e mortes. E no caso aqui ele comenta, né, sobre desempenhar o papel que nos designou. A gente falou também nos últimos encontros a respeito do Swadharma, né? A gente tem o nosso próprio Dharma pessoal, né? E o Dharma pessoal de uma mãe é educar um filho, o Dharma pessoal da Glícia, no sentido de trabalho, é trabalhar com nutrição, ensinar as pessoas a se nutrirem. Então, esse Dharma pessoal a gente nunca pode negligenciar, né? A gente tem que conhecer o nosso Dharma e exercer o nosso papel, porque dessa forma, se cada um exerce o seu papel, automaticamente a gente tem equilíbrio no mundo, né? Quando a gente tem uma pessoa que não tem capacidade para ser um governante e assume o papel de um governante, tudo vira desequilíbrio. É só olhar o mundo hoje, não é nem só o Brasil, é cheio de desequilíbrios políticos. Por quê? Porque os nossos governantes não são kshatriyas, né? Eles são, e nem são preparados, né? Eles são pessoas completamente envolvidas no mundo material, que não conseguem compreender Deus, então vão estar errando muito, né? Vivendo uma grande ilusão e provocando essa ilusão, né, em desconforto para todos. E quando cada um consegue exercer seu próprio papel, então tudo está dentro de uma harmonia, de um equilíbrio. E isso não quer dizer, igual o karma, né? Mesmo que a gente tenha um karma, não quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio, né? Porque dentro desse karma, a gente está diante de uma situação onde a gente vai ter que tomar uma decisão, né, como tomar a decisão de ser consciente de Krishna, por exemplo, né, é um livre-arbítrio nosso, e por isso que Krishna é imparcial, porque ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Ah, você não quer saber de mim? Não tem problema não, meu filho, um dia você vai chegar a mim, mas vai lá, segue seu caminho. A pessoa quebra a cara, é culpa de Deus? Não, é culpa dela mesmo, porque ela plantou e está colhendo aquilo que ela plantou, né, enquanto que aquele que tem por livre-arbítrio a busca espiritual, automaticamente um dia ele vai encontrar Krishna, né? É natural isso, né? A busca dele. Dado que todo poder é obtido do Senhor, e para executar a vontade do Senhor, que se deve exercer, cada poder específico, e não de outra maneira. Quem presta serviço com essa atitude submissa pode conhecer o Senhor. Conhecimento perfeito significa conhecer o Senhor Supremo em todos os seus aspectos. Também se devem conhecer suas potências e como elas agem de acordo com a sua vontade. O Senhor descreve esses assuntos na Bhagavad Gita, a essência dos Upanishads. A Bhagavad Gita também é chamada de Gita Upanishad, né? Porque ela resume, né, todos os Upanishads nela mesma. Já acabou? 5? É curtinho o mantra 4. Gente, não é possível. Nossa, que rápido. Deixa eu puxar aqui, então. Deixa eu puxar aqui a Bhagavad Gita, trouxe alguns versos. Então, o capítulo 9 da Bhagavad Gita, o próprio nome do capítulo, acho que já é bem sugestivo, né? Porque ele fala do conhecimento mais confidencial. E acho que é por isso que a gente vai começar por ele. Então, aqui ele não, como é que eu consigo puxar ela mais para cima?
Ah, consegui. Peraí, Gleice, que eu só estou puxando você fora do ladinho aqui. No verso 1, então, desse conhecimento mais confidencial, a Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, porque você nunca me inveja, quer dizer, é por isso, tá? Porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei este ensinamento e compreensão muito confidenciais. E conhecendo-os, você ficará livre das misérias da existência material. Eu quis começar com ele porque ele explica aquilo que o verso 4 fala, o mantra 4 fala, que por que ele está tão distante, né? Por que nem os semideuses conseguem alcançar ele? Porque ele só se revela para aquele que está preparado para conhecer. Então, é porque Arjuna, no caso, porque Arjuna não inveja ele, porque é um grande amigo. Então, assim, ele permite que Arjuna conheça, né, tenha acesso a esse conhecimento mais confidencial. Esse verso eu já trouxe para vocês, esse verso 2, ele é a essência de Bhakti Yoga. Esse conhecimento é o rei da educação, o mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro e por conceder uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Ele é eterno e é executado alegremente. Então, essa percepção direta do eu, é que eu trouxe, inclusive, esse verso para falar de pratyaksha, né? Que é a percepção direta. A percepção direta, quando ela é dos sentidos, ela é toda errada, mas quando ela vem de dentro do coração, que é Paramatma falando e se revelando para você, então ela é a perfeição da religião. Por quê? Porque ela realmente se manifesta enquanto autorrealização, né? Por isso, autorrealização, né? Esse é o segredo da ciência espiritual de Bhakti Yoga, alcançar a autorrealização. Por isso, a percepção direta vem direto do eu. E é através dessa percepção que Krishna se revela no coração de cada um, né? Verso 3, aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes nesse mundo material. Sob a minha forma imanifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Então, Krishna, ele se expande através do Paramatma no coração de cada um. E através dessa energia manifesta, porque ele fica ali só observando, ele não está manifestado, né? Ele está simplesmente ali como observador. Então, através dessa energia, ele penetra todo o universo. E todos os seres estão nele. Né? Como se todos estão no corpo de Vishnu, né? Nesse universo material, por exemplo. Né? Todos estão em Krishna, porque tudo que existe é Krishna, é a Suprema Personalidade de Deus. Mas ele não está em lugar nenhum, porque ele está na morada suprema dele. É louco isso, né? Parece contraditório, porque ele está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. Né? Por quê? Porque ele está aonde ele realmente está, né? Que é realizando os passatempos dele, como a gente viu no verso que a gente está lendo, né? No mantra que a gente está lendo. Verso 5. E mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas e embora esteja em toda a parte, não faço parte dessa manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Quer dizer, a cachoeira, ela não é a fonte, né? A fonte é ela mesma, mas aquela água da cachoeira é da fonte. Então, seria mais ou menos isso, né? Embora ele seja o mantenedor dessa cachoeira, né, de todas as entidades vivas, embora esteja em toda parte, porque ele é aquela água que está correndo na cachoeira, né? Mesmo assim, ele não faz parte dessa manifestação, né? Porque ele é a própria fonte dessa manifestação, pois eu sou a própria fonte da criação, né? Então, é muito místico realmente, né? Entender
esse conhecimento confidencial de Krishna. Compreenda que assim como o vento poderoso sopra em toda parte, sempre permanece no céu, e todos os seres criados repousam em mim. Essa analogia, Krishna explica o porquê, né? Srila Prabhupada descreve bem isso depois na explicação do verso. Imagina todo esse céu que cobre todo o planeta Terra. O céu está ali, ele permanece no mesmo lugar. Mas o vento está dentro desse céu gigantesco e ele viaja por todo o planeta, né? Então, compreenda que o vento poderoso, né? O vento pode destruir uma cidade inteira, um estado inteiro, né? Pode destruir tudo. Compreenda que o vento poderoso que sopra em toda parte sempre permanece no céu. Quer dizer, ele não sai do céu. E todos os seres repousam nele. Então seria como isso, né? Mesmo que toda essa criação cósmica seja poderosíssima, seja imensa, né? Que são tantos universos incontáveis, e tudo isso permanece, repousa nele, né? Como o vento repousa no céu. No 9. 916, 99 agora. Pulando aqui. Dhananjaya, todos esses trabalhos não podem atar-me. É porque nesse trecho aqui no 7, 8, no 9, ele está falando, né, que ele é a ordem cósmica, que todo esse universo cósmico, ele tanto cria quanto ele aniquila, então ele recolhe esse universo. Então, com todo esse trabalho, ele diz, todos esses trabalhos não podem atar-me. Eu estou sempre desapegado de todas essas atividades materiais como um observador neutro. Então, ele mesmo como mantenedor, como Vishnu, como controlador supremo, ele ainda se mantém em neutralidade. Por isso que Krishna não é parcial, ele te dá o livre-arbítrio, ele deixa com que você, ele só está observando realmente, né? Ele só interfere quando a gente se conscientiza da situação e com humildade, com o coração repleto dessa humildade, a gente roga por ele. Ô Krishna, por favor, me tira dessa situação. Aí automaticamente, é claro, você está agindo dentro do teu livre-arbítrio, ele vai Misericórdia, fazer, né? exatamente, ele vai fazer para te ajudar, mas é você que pediu ajuda. Se você não pedir ajuda, as coisas vão acontecendo, né? Porque para ele não tem tempo, né? Essa fração, uma vida humana para ele é uma fração de segundos, né? E a alma que importa, não é esse corpo material. O 10 aqui, então, essa natureza material é uma das minhas energias, funciona sob a minha direção, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis, obedecendo-lhe ao comando. Essa manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Os tolos zombam de mim quando vêm sob a forma humana. Eles não conhecem a minha natureza transcendental como o supremo Senhor de tudo que existe. Vamos pular lá para o 18. Eu sou a meta, o sustentador, o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Olha só como ele se coloca. Esse capítulo 9 é muito interessante, assim, porque Krishna se revela de muitas formas, né? Por isso que ele é o conhecimento mais confidencial. Ele mostra as suas vibhutis, né? Que são as suas potências. Em cada vibhuti, ele expressa a sua potência. Então, igual aqui no 17, eu sou o pai deste universo e a mãe, o sustentáculo e o avô, eu sou o objeto do conhecimento, o purificador e a sílaba também sou o Rig, o Sama e o Ayurveda, né? Então ele vai descrevendo em todo esse capítulo todas as potências e como você pode observá-lo nessas potências, como no sabor da água, no calor do fogo, né? Então, tudo isso são potências de Krishna. Ninguém pode imitar o sabor da água, né? É uma coisa assim, né? Ninguém pode imitar o sabor da água. Ninguém pode imitar o calor do fogo, né? Só através de fogo mesmo que através da eletricidade,
e que se produz calor, né? Até mesmo o corpo humano, é através do fogo da alma que o corpo tem calor, porque sem a alma a gente não teria calor, não teria essa centelha, né? Esse fogo que nos mantém. Então, eu sou a meta, o sustentador, o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa e a semente eterna. A gente vai ver também nesse capítulo, quando vocês estudarem, que essa semente, ele é a semente original, né? Ele se coloca, essa é uma das potências dele. O verso 29. Não invejo ninguém, nem tampouco sou parcial com alguém. Sou igual para com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo e está em mim. E eu também sou o seu amigo. Então, ele diz claramente, com todas as palavras, né, sobre essa interação que ele faz com cada um de nós. E a gente sente isso na vida da gente, né? Nos sinais que Krishna dá, nas indicações, nas pessoas que Krishna coloca na nossa vida. A gente percebe isso sempre e muito. No capítulo 7, separei alguns versos também. Está aparecendo, né, na tela? Tá. No capítulo 7, 7:6. 7:6. Todos os seres criados têm sua fonte nessas duas naturezas. Fique sabendo com toda certeza que eu sou a origem e a dissolução de tudo o que é material e de tudo o que é espiritual neste mundo. 7:7. Ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim, como pérolas num colar, num cordão. Imagina essa analogia que Krishna cita aqui, né, que tudo repousa nele como pérolas num cordão. Ele é esse fio que liga absolutamente tudo no universo, né? Tanto nesse universo material, nesse mundo cósmico, quanto no mundo espiritual, tanto nessa energia marginal, quanto na energia interna, quanto na energia externa, ele controla tudo. E ele é a fonte de todas essas energias. 12. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão e ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Lá no início, se não me engano, foi na introdução, que Prabhupada faz uma analogia muito bacana, que é do presídio, né? O diretor do presídio, ele vai andar pelo presídio, e mesmo andando ali pelo presídio, fazendo a analogia que esse mundo que a gente vive, no caso o planeta Terra, seria esse presídio, né, onde nós, almas, que deveríamos alcançar a liberação, estamos aprisionados nos ciclos de nascimentos e mortes. Então, nesse verso ele mostra assim, dentro dessa prisão, eu entro e saio e não me envolvo. E toda essa energia dessa prisão está dentro de mim. Porém, como ele diz aqui, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Então, Krishna, ele também tem vontade própria, né? Esse eu sou independente mostra justamente que ele é uma pessoa, né? Ele tem um conhecimento próprio, ele tem interesses próprios, mesmo que ele não tenha interesse, o único interesse que ele tem, na verdade, é o nosso amor, né? Mas, enfim, esse verso em específico explica muito também o verso que nós estamos estudando, o mantra que nós estamos estudando ali no Padishamrita, ou no Shri Upanishad. Verso 15. Os descrentes, que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim.
Então, a gente está vendo no verso que Krishna, ele não é barato, né? Então, não é porque eu sou um ser humano bonzinho, ou porque... não é assim que ele se revela, né? Ele se revela, como eu estava explicando mais cedo, por essa potência de Bhakti, né? Por essa potência dessa misericórdia sem causa, que vem como Bhakti Devi, né? Conquista o nosso coração com fé, e daí em diante a gente vai conhecer e buscar cada vez mais evoluir nessa consciência espiritual. 19. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. Tem um outro verso que eu acho que eu não trouxe aqui, que ele fala, né? Dentre muitos milhares de pessoas que buscam a perfeição, poucas, né, ou quase nenhuma, vai encontrar essa perfeição. E desses que alcançarem a perfeição, raros são aqueles que me conhecem de verdade. Eu não trouxe esse verso não, mas ele é muito importante também. 19, 25. O 25 diz: eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes, né, que é igual ele estava falando, né, os asuras não me conhecem, até os semideuses, né, estão distantes, exatamente porque você precisa realmente ter rendição para poder conhecê-lo. Então eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Para eles, eu estou coberto pela minha potência interna, e, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Achyuta. Ó Arjuna, como a suprema personalidade de Deus, sei tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo no presente e tudo o que ainda vai acontecer. Conheço também todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Então, quem é que sabe plenamente de passado, de futuro, pior ainda, né? A gente malemar sabe do presente, porque nem o presente a gente sabe direito, né? A gente tem fragmentos de conhecimento, porque por conta da nossa inteligência, da misericórdia de Krishna, né, de nos dar um pouquinho de inteligência, mas só ele realmente é que conhece tudo, né? E quem é que vai conhecer essa pessoa que conhece tudo, senão ele mesmo, né? A gente não conhece nada, nem a nossa própria alma a gente conhece, imagina só. 30. Aqueles que estão em plena consciência de mim, que sabem que eu sou o Senhor Supremo, sou o princípio governante da manifestação material, dos semideuses e de todos os métodos de sacrifício, podem, mesmo na hora da morte, compreender e conhecer a mim, a suprema personalidade de Deus. Aqui ele faz uma promessa, né? Que se você chamar Krishna, mesmo que na hora da morte, ele vai se manifestar, desde que, é claro, que o seu coração peça realmente com sinceridade, né? Se você se rende a Krishna com sinceridade, mesmo que só no último momento, ele com certeza vai estar ali. Capítulo 4. Conhecimento transcendental. Então, o capítulo 4 fala do conhecimento transcendental. A gente vai buscar aqui o verso 14. Não há trabalho que me afete. Tampouco eu aspiro os frutos da ação. Aquele que entende essa verdade sobre mim também não se enreda nas ações do trabalho frutivo, que é o que a gente viu no mantra passado sobre a karma, né? No mantra retrasado, sobre a karma. Então, assim, aquele que conhece Krishna, né? Que aquele que entende essa verdade sobre ele, que se rende a ele, não se enreda nas ações, nas reações. E como não se prende, não fica preso nessa teia do samsara, então ele está mais perto da liberação. A gente viu isso no mantra 3, se eu não me engano,
que fala, você pode viver centenas e centenas de anos. Você tem ali o livro aberto? A gente pode viver... É no 3 mesmo, né? Ou é no 2? A gente pode viver centenas e centenas de anos, mas não vai se enredar nesse ciclo de samsara. Não, 3 é o matador da alma, é o 2 mesmo. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho não atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Né? Sem esse processo, a gente vai continuar atado nessa prisão, né? Vai continuar preso no samsara. Só através da karma, só se rendendo, né, ao serviço amoroso a Deus, que a gente tem condições de sair desse samsara, desse ciclo de nascimentos e mortes, e não se enredar nas reações, né, do trabalho fruitivo. Essas reações é justamente um novo corpo, né, porque a gente desejou alguma coisa, ou porque a gente está identificado, né, com alguma coisa. Poxa, peraí. Então, no 15, nos tempos antigos, todas as almas liberadas agiram com esta compreensão acerca de minha natureza transcendental. Portanto, você deve executar o seu dever seguindo-lhes os passos, que é o que a gente tem buscado, né? Seguir os passos dos acharyas. Até mesmo os inteligentes ficam confusos em determinar o que é ação e o que é inação. Agora, passarei a explicar-lhe o que é ação, e conhecendo isso, você libertará de todo o infortúnio. Eu vou ler até o 23 e eu quero voltar a explicar essa ação na inação. Porque no 16, né? Isso, no 16. Krishna, nesse verso, ele mostra que ele também vive essa ação na inação. Porque ele está... Bom, já estou explicando, né? Ele está ali na morada dele, né? Então ele está na inação, e dali da morada dele, ele interage com todo o universo, né? Ele está presente na vida de cada entidade viva, né? Ele está construindo, ele está mantendo o universo material, assim como o universo espiritual. Então, ele mantém, mas ele, ao mesmo tempo, ele não está agindo, ele simplesmente está ali, na sua morada suprema. Mas é no sentido de inação, é como se houvesse uma inação. Na verdade, ele está em ação, ele está desfrutando seus passatempos transcendentais. Mas ele, enquanto controlador e mantenedor desse mundo, ele não faz nada, ele simplesmente mantém e controla, pela sua própria potência, entende? E, ao mesmo tempo, aqui, a ação na inação, trazendo para a nossa vida, eu vou fazer analogia, acho mais fácil já explicar direto com a analogia, da capa da Bhagavad Gita. Você consegue pegar a Bhagavad Gita? Você conhece a capa da Bhagavad Gita, né? Que é Krishna como quadrigueiro, quadrigário, desculpa, como quadrigário, Arjuna sentado como passageiro da quadriga, e os cavalos, né, puxando. Pega o seu mesmo. Não estou ali. Não, então deixa quieto. Aqui a gente tem ela aqui. Pode deixar, amor. Aqui no Vedabase tem a Bhagavad Gita. Desculpa, não é aqui, biblioteca. Aqui a capa da Bhagavad Gita. Aqui é menorzinho, e não mostra os cavalos nem a quadriga, né? Só está mostrando Krishna e Arjuna. Mas a maior parte das Bhagavad Gitas, das edições da Bhagavad Gita, está lá em cima, mas deixa quieto. Tem Krishna como o quadrigário, Arjuna sentado como passageiro, a quadriga e os cavalos. Então, a analogia disso é o quê? Dentro deixa eu só ver aqui onde eu estava rapidinho. No 16, né? Não, no 4. 4:16. Porque mesmo assim, a gente está confusos sobre o que é ação na inação. Então, essa analogia da quadriga, imagina que os cavalos são os sentidos,
né? E o que são os sentidos? São o olfato, o tato, a fome, né? Assim, vamos colocar tudo isso como... A gente sente fome, né? Então a gente tem que colocar alguma coisa para o nosso paladar, a gente tem os nossos impulsos sexuais, então a gente tem muitos sentidos que movem a natureza material do corpo, certo? Então essa natureza material do corpo, digamos que seja o instinto, são os modos da natureza material. Elas, nessa analogia da quadriga, elas representam um cavalo. O cavalo, se ela não tiver ali as rédeas para controlar os cavalos, eles vão, nossa, é perigoso até se jogar num penhasco, né? Eles vão correr, eles vão se agitar, então esses são os sentidos dos quais a gente precisa controlar, né? Após o cavalo tem o quê? Tem as rédeas, né? São as cordas, né? Que controlam esses cavalos. Então, os cavalos são os sentidos, essa corda representa a mente. Então, a mente, ela tem a capacidade de controlar os sentidos, mas muitas vezes a mente se deixa levar pelos sentidos, pelos cavalos, né? E os cavalos são ignorância, né? Não tem, os sentidos não têm conhecimento, os sentidos, eu quero, sei lá, como diz Maharaja Munacharya, está sempre dando exemplo do sorvete, né? Quer tomar sorvete, aí você toma sorvete até... Nossa, dá dor de barriga de tanto tomar sorvete. Por quê? Porque o sentido está pedindo um sorvete. Mas a mente consegue o quê? Não, eu vou tomar ali 2 bolinhas de sorvete, porque mais do que isso vai me dar uma dor de barriga. Então a mente consegue controlar, não, ainda não, consegue controlar os sentidos, né? Não, eu vou tomar sorvete até acabar com todo o balde de sorvete, né? Então a mente controla, porque, opa, peraí, vai me dar dor de barriga, né? Então a mente tem essa capacidade, só que a mente também é caprichosa, né? Então depois da mente nós temos o quadrigário, né? Que seria Krishna. Então o que isso representa? Nessa parte tem uma parte da Bhagavad Gita que está falando justamente sobre que Arjuna chama Krishna de Rishikesha e chama Krishna de Govinda, né? Govinda é o controlador dos sentidos. Na verdade, é aquele que dá prazer aos sentidos e às vacas. E Rishikesha é o controlador dos sentidos. Então, nesse início, onde Arjuna ainda está confuso, ele chama por Govinda como aquele que deveria dar prazer a ele, satisfazer os desejos dele. Mas os desejos da alma não são os desejos do corpo. A gente se engana de achar que os desejos do corpo são os desejos da alma, e não são. Então, depois da mente, vem justamente a inteligência, né? Então, a inteligência vai entender, bom, se eu for por esse caminho, vai ser muito perigoso. Então, qual o melhor caminho? Não, o melhor caminho é por esse outro caminho, porque esse outro caminho é do modo da bondade, não vai fazer mal a ninguém, vai ajudar a sociedade, então a inteligência tem a capacidade de determinar o que é certo e o que é errado. A mente não necessariamente ela vai determinar o que é mente ou o que é errado, né? Porque ela pode se render aos caprichos dos sentidos, né? Porque ela também é caprichosa, ela também quer esse desejo frutivo, né? Ela também quer desfrutar. A mente também é uma desfrutadora, enquanto a inteligência não. A inteligência está acima do desfrute. Ela vai estar considerando. Oi? Discriminando. Ela vai estar discriminando, ela vai considerar o que é bom e o que é mal, né? Por exemplo, matar, né? Eu já dei esse exemplo. Né? Qualquer pessoa que tem o mínimo de senso, de discernimento, de consciência, né? A não ser que tenha um problema mesmo, que seja um psicopata, uma pessoa com problemas mentais, mas qualquer pessoa, qualquer criança sabe que matar é errado. Né? Então, esse discernimento, ele vem da inteligência, né? De saber que se ele fizer isso, ele vai ter que pagar por isso. Né? Instintivamente, mesmo que a gente não pense, eu vou ter que pagar para ficar preso, qualquer coisa assim, a gente sabe que é errado. Então, a inteligência traz isso. E Krishna está ali como quadrigário,
como o controlador dos sentidos de Arjuna. Por isso que Arjuna é um vitorioso, né? Porque ele ali realmente está como Rishikesha, aquele que controla os sentidos. Por isso ele que segura as rédeas dos sentidos. Ele segura as rédeas, que é a mente, e segura os cavalos, que são os sentidos. Então ali é a posição do devoto. O devoto, ele entende que Krishna é o controlador supremo e se rende a ele. E confia nesse controle de Krishna. Né? Então, ele, como quadrigário de Arjuna ali, é porque Arjuna está rendido completamente a Krishna. Então, a gente sabe que tudo que acontecer na nossa vida, que todo o karma que a gente tem, está dentro do controle da pessoa suprema. Então, a gente se entrega e confia nesse controlador supremo. Então, essa é a função dele, controlando a mente e os sentidos. Né? Controlar realmente a mente e os sentidos de Arjuna. Mas depois, então, da mente vem a inteligência, e depois da inteligência vem a sabedoria. Não que Arjuna, né, nesse caso, seja a sabedoria, mas isso dentro dessa linha, né, dessa escala de potência. Né? Quer dizer, a inteligência é superior à mente, porque a mente não é inteligente, a mente é caprichosa, ela quer o sabor do sorvete, ela quer desfrutar do sorvete, né? A inteligência vai te dar o padrão, né? E depois da inteligência vem a sabedoria é aquela que já vivenciou, então ela sabe além do que é certo e que é errado, né? Ela sabe aquilo que vai te trazer realmente a transcendência, aquilo que vai te levar ao espiritual, aquilo que realiza alguma coisa, autorrealizou dentro de si. Então, só é sábio quem autorrealizou um conhecimento dentro dele. Mas não é um conhecimento acadêmico. O sábio, ele não aprende sabedoria na escola, né? Muitas vezes você encontra assim um matuto no meio do mato que tem mais sabedoria do que uma pessoa que cursou anos de universidade, porque a sabedoria está muito além, né, de tudo isso. É um conhecimento mesmo que está que tá além, né? Ele realmente é como se fosse a síntese da inteligência de uma pessoa que já viveu, né? Então, enfim. No caso Arjuna, na analogia da quadriga, por que eu trouxe essa analogia, né? Porque ele reflete essa questão da ação na inação. Então, Arjuna representa a alma, né? E Krishna está controlando os sentidos que são materiais. Mas Arjuna está ali na quadriga como um observador. E isso é a ação na inação. Então, você executa, eu tenho que varrer a casa. Eu estou executando uma ação. Mas a minha mente está conectada com Krishna. Então, por mais que a ação do corpo seja varrer a casa, a minha conexão mental é com Krishna. Então, aquela ação, na verdade, para minha alma é uma inação, entende? Porque é o corpo que está executando a ação, e não a alma. A alma está conectada diretamente com Krishna. Ela está desperta, ela está acordada. Então, isso faz a ação na inação. Então, por mais que o corpo esteja realizando, é dito inclusive isso, né, que engana-se quem acha que uma pessoa rendida, né, uma pessoa consciente de Krishna está envolvido com o mundo material, porque muitas vezes você olha, acha que ela está fazendo coisas materiais, mas no momento em que ela oferece, eu estou fazendo faculdade, mas eu estou oferecendo meu estudo a Krishna, né? Então, automaticamente, aquele estudo, ele atingiu um outro patamar, ele já passou a ser transcendental. Então, essa relação de que os devotos estão envolvidos no mundo material, mas mesmo realizando atividades materiais, a mente, a consciência, a sabedoria, a inteligência estão todas conectadas à consciência de Krishna, né? Oferecendo tudo a Krishna, né? Conectando em yoga tudo a Krishna, tudo a Suprema Personalidade de Deus. Então isso deu para entender o que seria ação na inação? Então essa visão de Arjuna sentado na quadriga é justamente a visão da alma que não age,
mas ao mesmo tempo ele está em ação, né? A quadriga está correndo, Krishna está ali comandando os cavalos, e ele está ali só observando, né? Observando o exército do inimigo, observando o próprio exército, ouvindo Krishna, mas ele está como um observador naquele momento. É isso que a alma é num corpo, né? Mas a alma Sim, não é pode... identificação, né? Exatamente, mas a alma, mesmo assim, ela pode, através do livre-arbítrio, decidir, eu vou por esse caminho ou eu vou por esse caminho aqui. Né? Esse é o melhor caminho ou aquele é o melhor caminho. Né? Mas é a ação na inação e a inação na ação. Né? A inação na ação é como Krishna lá, de Goloka Vrindavan, ele comanda o universo inteiro. Né? Então, quer dizer, dentro da inação de estar ali sentado na sua casa e comandando tudo, ele está na inação realizando uma ação. Né? Seria mais ou menos isso. Deu para entender? Eu peguei, eu acho que se eu ficar fazendo muito aí, eu acho que eu vou fazer confusão, entendeu? Mas eu acho que eu entendi. Mas tem alguma pergunta? Não, referente a isso, eu creio que quando tu dás o exemplo do Arjuna, ele tá tão rendido, né, a Krishna que ele consegue visualizar, né, a situação, digamos assim, da, Da da, ação? da ação das pessoas, da Arjuna é guerra. um guerreiro que está numa guerra, né? Isso, isso. Contextualizando a situação de Arjuna. Arjuna está num campo de batalha, no momento em que a Bhagavad Gita é cantado, instantes, alguns instantes antes de começar essa guerra mundial. Era uma guerra mundial. Sim. E uma guerra fratricida. Do outro lado, no campo de batalha, tem pessoas que Arjuna ama, né? Como o vovô Bhishma, que é uma pessoa extremamente íntegra, que é um devoto de Krishna, que ficou, por questões de votos que ele tinha dado, ele ficou do outro lado do campo de batalha. O coração dele estava com Krishna, o coração dele estava com Arjuna. E mesmo assim, Arjuna tinha que matá-lo para restaurar o Dharma. Né? Então, era uma situação muito drástica. Né? E mesmo assim, ele realizou a ação de matar o vovô Bhishma, né? Que era só o corpo do vovô Bhishma, porque na verdade ele estava libertando aquela alma do vovô Bhishma, né? Então, dentro dessa ação está a inação. Por quê? Porque essa ação, quando a gente acompanha a Bhagavad Gita, Krishna chega um momento assim que Arjuna vem cheio de compaixão, mas uma compaixão completamente envolto, né, em questões materiais e não em questões transcendentais. E, e aí Arjuna, questionando Krishna, Krishna explica para ele. E no capítulo 10, Krishna revela tudo. Né? E quando ele revela tudo, ele fala, Arjuna pede, então revele para mim a sua forma universal. Aí Krishna revela a sua forma universal. E quando Krishna revela a sua forma universal, Arjuna vê todo aquele campo de batalha queimando na língua de Krishna, na língua de Vishnu, né? Nessa forma universal. E aí Krishna fala para ele, olha, você não tem alternativa, todas essas pessoas já estão mortas. Entende? Você só tem que executar. Por quê? Porque já é uma sentença. Eu já matei todo mundo. Né? Aquilo que a gente acabou de ler. Ele conhece presente, passado e futuro. Né? Então, nesse momento, ele fala para Arjuna, eu já matei todo mundo, você só tem que tirar a vida desse corpo, né? Porque é só um corpo. Né? A alma ela é eterna. Então, essa ação de Arjuna, ela tem uma inação por trás. Por quê? Porque ele está executando algo que, na verdade, ele não está executando, porque não se mata, né? São umas contradições que tem. Que não são contradições, né? São paradoxos mesmo. Mas a visão da quadriga é a mais perfeita para compreender isso. Arjuna está ali dentro de uma guerra, guerreando e observando essa ação. Quem está guerreando? O personagem. Sim. Quem está realizando a ação? O personagem. Né? Esse personagem ele tem que tomar banho, ele tem que se alimentar, ele tem que fazer suas necessidades. Né? Então, ele tem que cumprir as suas necessidades.
E enquanto isso, a alma fica ali observando. Só que a alma, ela tem o direito de tomar a decisão última, né? O caminho a seguir. Esse é o caminho que eu quero seguir, ou não. Então, a ação na inação é a visão da ação mesmo, de estar executando, como eu dei o exemplo, está limpando a casa, mas a consciência não está em limpar a casa, a consciência está em Krishna, né? Então, é uma ação do corpo, é uma ação material, mas a consciência, ela está na inação, porque ela não está executando o varrer a casa, ela está executando a consciência de Krishna. Então, é uma inação, entende? No sentido de não estar varrendo a casa. Sim. A gente estava no 16. É difícil entender as complexidades da ação. Portanto, deve-se saber exatamente o que é ação, o que é ação proibida e o que é inação. A gente já viu que tem karma, vikarma e akarma, né? Então, dentro dessas três aqui, o que é ação proibida? Vikarma. Né? A pessoa está completamente vivendo uma vida animal, né? Sem regras, sem regulação, sem princípios. Né? O que seria, no caso aqui, não é? Ação proibida, portanto, saber exatamente o que é a ação, o que é a ação proibida e o que é a inação. No caso, a inação é a karma, né? Porque ele não está gerando karma. Né? E no caso aqui, a ação é karma. A tradução de karma é ação. Né? A gente aqui que traduz karma como reação. Mas, na verdade, karma é a ação que provoca uma reação. Então, seria isso, né, que ele diz aqui. Verso 18. Quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens e está na posição transcendental, embora ocupado em todas as espécies de atividades. Né, que é o que eu estava explicando. Você está estudando, você está limpando a casa, você está fazendo preparando um alimento, você está, né, conversando com uma pessoa, você está conversando com uma paciente, com uma cliente, você está em todas essas ações. Né? Quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens, pois está na posição transcendental, embora ocupado nas espécies, em todas as espécies de atividades. Você está fazendo todas as espécies de atividades, mas a sua posição é transcendental, porque você conecta tudo isso a Krishna. E tudo que conecta a Krishna se torna transcendental. Deixa de ser material e passa a ser transcendental. Passa a ser imediatamente espiritual. E isso faz com que seja uma inação na ação. E vice-versa, né? Inação na ação, ação na inação. Verso 19. É considerado em conhecimento pleno aquele cujos atos estão desprovidos do desejo de satisfação de todos os sentidos. Né? Isso é a verdadeira inação. Você não está para satisfazer os sentidos. Entende? Os sentidos. Sim, sim. Uma ação é coisa do corpo, é material. Então, você entende que o que o sentido tem que fazer, como eu falei, você tem que tomar banho, você tem que fazer sua higiene, você tem que se alimentar, isso tudo é do corpo. A alma está na inação assistindo o corpo ter que se alimentar, porque se o corpo não se alimentar, essa máquina biológica precisa de combustível, né, para poder continuar andando. Nesse momento, a alma está na inação. Qual é a ação da alma? Oferecer aquele alimento para poder transcender, né, para tornar este um alimento que vai te purificar, que vai te transcender, que é um alimento em akarma. Entende? Então, a inação na ação é considerado em conhecimento pleno cujos atos estão desprovidos de desejo de satisfação dos sentidos. Os sábios dizem que tal pessoa é um trabalhador cujas reações do trabalho foram queimadas pelo fogo do conhecimento perfeito. E é a consciência de Deus, né? A consciência de Krishna. Abandonando todo apego aos resultados de suas atividades, sempre satisfeito e independente, ele não executa nenhuma ação fruitiva, embora ocupado em vários tipos de empreendimentos.
tudo isso que a gente está comentando, né? Ele pode estar fazendo 1000 coisas, mas ele não está fazendo nada. Ele está consciente de Krishna, né? Tal homem de compreensão age com a mente e a inteligência sobre o controle perfeito e deixa de ter qualquer sentimento de propriedade por suas posses e age apenas para obter as necessidades mínimas da vida. Trabalhando assim, ele não é afetado por reações pecaminosas. Aquele que se contenta com um ganho que vem automaticamente, que está livre da dualidade e que não inveja, que é estável tanto no sucesso quanto no fracasso, nunca se enreda, embora execute ações. Então, mais uma vez, isso é ação na inação. Ele está executando ações, mas ele está em akarma, está fora da ação. A gente começou tarde, peraí. O trabalho do homem, aqui, né, fracasso nunca se enreda, embora as ações. O trabalho do homem que não está apegado aos modos da natureza material, que está situado em pleno conhecimento transcendental, funde-se por completo na transcendência. Então, esses eram os trechos da Bhagavad Gita que eu queria trazer. Tem mais um aqui. Aqui também. Essa antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje a você por mim, porque você é meu devoto, bem como meu amigo, e pode, portanto, entender o mistério transcendental que há nessa ciência. Então, esse verso, assim como aquele, olha, Arjuna, eu estou te falando porque você não me inveja, aqui ele fala, olha, Arjuna, eu estou te falando esse conhecimento transcendental, aqui de novo, capítulo 9, é o conhecimento mais confidencial. E esse é o conhecimento transcendental. Os dois estão falando de conhecimento, tanto 4 quanto 9. Então, um é o conhecimento mais confidencial e outro é o conhecimento transcendental. Está falando a mesma coisa que a Krishna, né? Mas eu acho interessante isso, né? Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje porque você é meu devoto, bem como meu amigo, e, portanto, pode entender esse mistério transcendental, né, que é essa ciência espiritual, que é exatamente o que o verso que a gente está estudando fala, né, no Sri Upanishad. Né? Então, embora permaneça em sua morada, Deus, a pessoa suprema, é mais veloz que a mente, porque ele está em todos os lugares que ele quiser imediatamente, né? E pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele, embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva, né, os semideuses, e ele supera todos em excelência. Então, esse aproximar-se dele é justamente porque só pode aproximar-se dele quem é amigo sincero de Krishna. Então, por isso esse último verso da Bhagavad Gita. Bom, e é isso. Gostaria de começar falando? Glícia? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Quando eu li, que eu vi essa parte que fala dos semideuses, que nem os semideuses, né, podem uma parte aqui que fala, nem os semideuses podem me ver, né? Me conhecer. Me conhecer. Isso. Aí eu fiquei nesse pensamento, eu achava que os semideuses conheciam, né? Aí eu tinha essa ideia logo no começo. Existe uma relação entre eles com Krishna. Mas só Krishna se conhece de verdade. Como a Glícia. Ela está se referindo ao fato de que os semideuses, por estar em uma posição dentro do universo assim destacada como um controlador, um administrador de Krishna, eles poderiam ter um acesso com maior facilidade. O problema está em que nos planetas celestiais existe tanto desfrute dos sentidos, não há miséria como aqui no mundo material. Sim. Então, esse desfrute é tão intenso que faz a alma dos semideuses se esquecer também. Sim. Entendeu? Então, assim como nos planetas infernais, os seres vivos não conseguem pensar em Krishna porque a dor é tão intensa
Só um minuto, vai acabar minha bateria rapidinho. Mas deu para entender isso, Glícia? Deu. É importante entender assim que Krishna, que é o que alguns versos, né, que vieram aqui na Bhagavad Gita, ele só se revela pela potência dele, né? Você não chega, eu quero conhecer Krishna, né? No capítulo 10, Arjuna pede, Krishna, eu quero ver sua forma universal. Aí Krishna dá olhos para que Arjuna possa ver, porque ele precisa de olhos transcendentais para conhecer a forma universal. Entende? Então, Krishna concede